Meus queridos confrades e minhas queridas confreiras, uma boa noite para todos. Que a paz do nosso Divino Mestre permaneça com todos nós, durante esse nosso Evangelho, que possamos continuar com essa paz e agradecendo aí já o nosso querido palestrante, Antônio Carlos, que gentilmente vem trazer os seus conhecimentos aí. Agradecendo a vocês, meus amigos, que estão conectados toda segunda-feira nessa nossa live, nosso Evangelho Online. Que Jesus nos proteja, nos ilumine em mais essa noite. E vamos já dando início à nossa reunião. Vamos dando início com agradecendo a Deus, a Jesus, por estarmos aqui reunidos nessa paz, nessa luz, agradecendo por ter essa oportunidade de fé, de amor, termos a tecnologia ao nosso lado, para mantermos os pensamentos edificantes, para continuar adquirindo esses conhecimentos, pedindo pelos nossos irmãos que não podem se conectar, que não podem estar nessas lives, mas que eles possam se conectar ao nosso Pai Maior nesse instante. Que eles possam receber toda a luz, toda a paz da espiritualidade, todas essas energias que neste momento, unidos num só pensamento, a espiritualidade leva essas energias aos lugares onde há nossos irmãos mais necessitados. Pedimos, Senhor, que possa abrir os nossos corações e a nossa mente para absorvermos os conhecimentos e as energias desta noite e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Envolvendo nosso querido palestrante com muita luz, muito amor e carinho. Vamos iniciando a palestra da noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. A gente já convida o nosso querido amigo aí, Antônio Carlos, nosso palestrante, que vai falar de pecado e pecador. Antônio Carlos, boa noite. Muito obrigado, uma boa noite. Seja bem-vindo aí à nossa palestra virtual. Pode ficar à vontade, tá? Eu vou tirar minha câmera e o meu áudio, mas se precisar, só me chamar que eu estou aqui, tá? Tá ok. Muito obrigado. Então, boa noite a todos. É uma satisfação estarmos reunidos novamente por live, né? Porque na casa é muito agradável o ambiente, o salão do Evangelho, a recepção que sempre temos. Somos sempre bem-vindos, né? E sentimos-nos felizes. Mas na atual impossibilidade, cá estamos nós reunidos, né? Como Daniel disse, graças à nossa tecnologia que nos permite hoje conversarmos à distância. Assim, uma breve reflexão para hoje sobre o Evangelho, né? Que fala e pensamos por que há tanto sofrimento em nosso mundo e não compreendemos, né?
E o tema hoje, pecado e pecador, talvez nos dê alguma luz para nós guiarmos nossa pessoa, nosso ser, por caminhos mais aprainados, com menos sofrimentos, menos dores, menos angústias, aflições. Então, segundo Haroldo Dutra, pecado significa errar o alvo, mas também significa transgressão de qualquer lei de Deus dada à criatura. Interessante, né? Esse termo pecado, ele é muito utilizado na seara religiosa, né? Fora da seara religiosa, nós falamos erro, né? A pessoa errou. E quando se refere a alguma religião, se diz pecado. Por que errar o alvo? Porque nós saímos do caminho correto que foi estipulado por Deus, por Jesus para nós, para nos guiarmos e termos a tão almejada felicidade. Mas então vamos um pouquinho mais longe, né? No pecado original. O primeiro pecado que houve após a criação do homem, né? Lá no Éden, que era no paraíso onde ele vivia tranquilo, mas ele vivia sob as mãos de Deus. Ele não tinha conhecimento do bem e do mal e ele não agia com o seu próprio livre-arbítrio, pois tudo lhe era concedido. Então, quando Deus aprouve dar a ele uma companheira chamada Eva, iniciaram uma vida comum. E em certas circunstâncias, o demônio, disfarçado de uma cobra, né, veio até Eva e convenceu ela. Antônio, só uma gentileza. Colocar o mudo para você aí. Tira o mudo seu. E na tela, isso, obrigado, é isso mesmo. Nossa, eu tinha clicado, desculpa, hein? Não foi você não, foi outra pessoa. Eu tinha tirado. Tinha. Bom, alguém ouviu alguma coisa? Ouvimos tudo, até a parte da Eva. Então tá bom. Então, retornando, né? É só para uma breve reflexão, para que a gente, comumente, né? Quando se fala de pecado, nós reportamos a essa fase, né? Então, a astuta cobra, o demônio disfarçado, convenceu Eva que ao comer o fruto, ela teria conhecimento do bem e do mal, e daria a vida eterna e seria como Deus, teria todo conhecimento. E assim ela fez, comeu e ofertou a Adão, que também comeu. E começaram a perceber em si mesmo o que eles não percebiam. A primeira diferença é que estavam nus, e eles nem sabiam o que era isso, começaram a ter esse discernimento. E assim, quando Deus os procurou, eles se esconderam porque de vergonha que estavam nus. E assim Deus também percebeu que eles haviam comido do fruto. E como eles escolheram, tiveram o livre-arbítrio e colocaram em ação, Deus ofertou a eles a vida fora do paraíso, ou seja, iriam viver pelo seu livre-arbítrio, pelo suor do seu rosto. Comeriam aquilo que buscassem, ou que plantassem, ou que colhessem. Então, aí o homem começou a caminhar sozinho. Até aí, tudo bem. Aí tiveram 2 filhos. Caim, que era o mais velho, e era agricultor, e Abel, que era um criador de ovelhas, né? Mas aí, até aí tudo bem, né? Viviam em fraternidades, né? Como irmãos, como família. Mas certa vez ofereceram a Deus suas primícias, né? Abel ofertou
a melhor criação que tinha, o mais são, mais bonito, com muita gratidão. E Caim, talvez um pouquinho menos dedicado, ofertou também, mas ofertou, tipo assim, apenas uma coisa, e não a melhor coisa, a melhor colheita que ele teve, né? E isso não agradou muito a Deus. E começou, como não agradou muito, Deus deve ter repreendido ele. E daí ele começou a sentir-se humilhado, baixo autoestima, com sentimentos não bons. E aí o que ele fez? Ele procurou um momento e matou seu irmão Abel, gerando aí o pecado, né? Um pecado que trouxe consequências à humanidade toda, segundo a Bíblia, né? E então, também no livro Gênesis de Kardec, ele faz algumas analogias sobre esse pecado original, porque seria impossível que pelo pecado de um homem o outro pagasse na mesma moeda. E principalmente se a alma não houvesse a reencarnação como não se conhecia, então como alguém que não fez nada, que renasceu naquele momento, teria que pagar por alguém que fez alguma coisa. Seria injusto também, né? Mas com a reencarnação nós começamos a entender algumas coisas. Os espíritos retornam em corpos diferentes e aqueles que estão comprometidos com alguma falta vão sofrer a consequência. E aqueles que não sofrerão. Então Kardec, ele alega assim, esse pecado original foi exatamente pelos aqueles espíritos decaídos que vieram habitar o nosso planeta e conduziram a humanidade primitiva ainda, que não tinha o menor conhecimento. Mas eles, como eram já espíritos decaídos, não tão bons, ainda praticavam atos não coerentes com a lei divina. Então, Carlos Pastorinho também nos diz que em grego, pecado significa amartiar, que também significa a mesma coisa, é erro ou errar o alvo, ou desviar-se do caminho certo, isso é, perder-se, enganando-se a si próprio. Então, quando se peca, quem está pecando está enganando a si próprio, desviando o seu rumo das verdadeiras leis divinas. E, como bem sabemos, é para o nosso bem. Então, desviando, vai ter um caminho mais comprido a cumprir, até que se repare, né? E este alvo que o nosso irmão Haroldo nos diz, esse alvo é cumprir a lei divina. É esse alvo que nós temos que ter em mente e seguirmos. Porque se nós não seguirmos, nós vamos pelo caminho mais comprido, mas teremos que caminhar. Então essa lei divina, cujo maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração e espírito, e ao próximo como a si mesmo. Então, fora desta lei, nós estamos nos desviando do caminho, gerando, né, talvez alguma dor, alguma aflição para nós mesmos, né? Não digo alguém específico, mas, né, como ainda estamos nesse mundo, sentimos ainda a opressão do mundo material. Então esse alvo também é a luz do Cristo, que é o Consolador, que é o caminho, que é a verdade e a vida, que nós temos sempre que atentar em nossas atitudes, pensamentos e sentimentos. Porque mesmo nosso pensamento e sentimento sendo livre, ele pode nos levar ao erro, a sairmos do alvo, errarmos o alvo, né? A direção de nossas vidas. Pois é bem comum nossos sentimentos nos traírem, né?
quando menos às vezes nos damos conta, sentimos às vezes algum desalento, alguma aflição, alguma angústia. E se deixarmos isso caminhar, nós vamos sofrer as consequências de errarmos o alvo, né? E também a luz do Consolador prometido, que Jesus falou lá, quando aqui esteve, né? Ou seja, esse Consolador prometido é exatamente toda a doutrina espírita, toda ela, desde o começo até o final. Porque todas têm sabedoria, palavras verdadeiras que nos esclarecem, inclusive o ponto central da doutrina, que é a reencarnação, que todos nós já ouvimos falar e sabemos, né? Então a luz da doutrina espírita nos esclarece sobre todas essas leis com muito maior amplidão. Como estava vendo hoje, né, honrar pai e mãe. Em Mateus 19, 21 está também escrito, mas simplesmente honrar pai e mãe. E no Evangelho segundo o Espiritismo está bem detalhado o que significa isso, com vários dizeres que nos faz repensar em toda esta passagem, né? E também no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, capítulo 6, 25, Kardec comenta as palavras de Ezequiel. E Ezequiel fala contra a eternidade das penas e o pecado original. E ele faz assim uma confabulação, né? E esse Ezequiel está no Antigo Testamento. E Kardec trouxe para a atualidade. A alma que pecou morrerá. Se o filho pecar, morrerá. E não o pai que fez o bem. Agora, se o pai pecar, este morrerá. E se o filho não pecou e fez o bem, este não morrerá. Então aí a gente vai percebendo que aquele pecado original não pode estar agindo sobre nós, a não ser que nós fôssemos aqueles que causamos aqueles desajustes. Então, se nós estamos aqui, ainda realmente precisamos corrigir um pouquinho do nosso rumo. Mas não podemos estar sofrendo consequências de Adão, de Eva, ou quem quer que seja que tenha feito que não tenha sido nós em encarnações passadas, né? Porque graças à bondade de Deus renascemos, mas não lembramos o nosso passado, seja virtuoso ou não, para que não tenhamos muito orgulho ou muito baixa estima a respeito de nós mesmos. Olha que beleza, né? Isso é uma consolação, né? Então, como o homem se tornou igual a Deus, conhecedor, igual a Deus entre aspas, né? Que na Bíblia ele fala bem assim, né? Conhecedor do bem e do mal. Então ele assumiu para si essas consequências de ter o discernimento de agir bem, como está no Antigo Testamento, né, os 10 mandamentos, que nos dá uma direção. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar aos pais, não cobiçar a casa do próximo, e assim. Então, como nós temos uma direção, se nós errarmos hoje, que todos conhecem, estamos agindo pelo nosso livre-arbítrio e nos tornando pecador. E o pecador é aquele que erra o alvo, né? Ou seja, que sai das diretrizes de Deus para conosco, assumindo assim para si mesmo as consequências dos erros, que pode ser um pensamento, uma atitude, um ato, né? Perante si mesmo. Às vezes cometemos o pecado conosco mesmo, né? Por exemplo, se ficarmos sem almoçar, sem nos alimentar, sem tomar água, quem vai sofrer a consequência seremos nós mesmos.
Então, essa palavra pecador, ela é bem ampla, incluindo a nós mesmos, né? Podemos gerar um karma, uma consequência ao nos dirigirmos a outra pessoa ou a nós mesmos, né? Então, precisamos também, e aliás, em primeiro lugar, cuidar de nós mesmos, né? Porque amar a Deus em primeiro lugar, para mim amar o próximo, preciso me amar. Porque se eu não tiver como me amar, eu não souber amar, não saberei amar o próximo, como a mim mesmo, né? Olha que beleza, né? Então, as regras foram estabelecidas. Então, só tinha discernimento. E aí começou as consequências de todas aquelas atitudes. E aí Adão e Eva precisou sair do paraíso e precisou plantar com suas mãos, colher com o suor de seu rosto, para se alimentarem, para buscar água, para caminharem sobre o chão íngreme, sobre pedras. Então geraram para eles muito sofrimento. E até hoje sofremos também um pouquinho de tudo isso, né? E nós, através do livro Céu e Inferno, nós também aprendemos um pouquinho que não é bem assim. Que nas nossas reencarnações anteriores, geramos algumas coisas não muito boas. Falamos, fizemos, agimos, e por isso estamos aqui a reaprender. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos os cristãos da última hora, os espíritas da última hora, os aprendizes da última hora. E precisamos aprender para não ficarmos para trás nesse planeta que está ficando cada dia mais, entre aspas, né? Insuportável de viver, né? Haja tudo que vem acontecendo, e isso não é de agora, mas agora vem se agravando muito, né? É calor intenso, frio intenso, a água já está ficando escassa, a poluição do ar, pandemias, né? Tivemos a primeira, agora estamos na segunda, e nos deixa muito aflitos, muito preocupados. Então nós precisamos fazer a nossa parte, porque já somos filhos de Deus. Ele é o nosso Pai. Então nós precisamos seguir as suas determinações, suas leis, que são leis de amor para conosco. Porque Ele nos ama, mas Ele quer que nós, como temos o discernimento, e tudo isso está gravado na nossa consciência, como disse Kardec, precisamos tomar as nossas atitudes, de corrigir o nosso rumo, seguirmos os nossos bons pensamentos, nossos bons sentimentos, para que nós pensemos pelo menos em nós mesmos, né? Não como egoísmo, mas, como é dito na doutrina, a única pessoa que eu posso mudar é a mim mesmo. Então, se eu só posso mudar a mim mesmo, que eu busque a minha melhora na conduta, nos sentimentos, pensamentos. E é interessante que sempre volta a nós mesmos, né? A mim mesmo, a nós mesmos. Ou seja, a responsabilidade é toda nossa de como nos conduzimos, de como viajamos nesse planeta escola, né? Nossos pensamentos conscientes, que é interessante que a gente entenda, esse consciente é só 5% de tudo que pensamos. Ou seja, aquilo que conseguimos dominar, refletir, entender e buscar corrigir é 5%. 95% é inconsciente que agimos. E além disso, a doutrina nos ensina, né, que além dos nossos pensamentos ainda um pouco desencontrados,
o mundo espiritual atua sobre nós, foi dito 70%, mas eu já ouvi falar que 90% nós somos guiados espiritualmente. Então aí também influi muito com que eu estou ligado espiritualmente. Ao meu mentor, meu anjo guardião, a Jesus, a Deus, aos bons espíritos, ou deixando fluir energias, pensamentos negativos que acabam nos sintonizando com espíritos menos elevados. Então volta para nós a nossa responsabilidade. Então é a nossa consciência, que é só 5%, e a nossa ligação espiritual, que temos uma influência muito grande, que é 70%. Então vejam só, precisamos nos vigiar muito. Por isso que Jesus disse, né? Orai para termos o amparo do nosso mentor e vigiai, né? Nossos pensamentos, sentimentos. E é interessante que recebemos uma mensagem de uns amigos espirituais em 2 dias seguidos, e eles estão nos orientando que, em vez de nós pedirmos ajuda a 10 irmãos espirituais, podemos fazer. Mas qual é o irmão espiritual que está mais próximo de nós? É o nosso mentor, né? Nosso anjo guardião. E ele pode nos ajudar. E ele tanto pode nos ajudar que ele colocou uma pequena questão da seguinte maneira. Se eu sinto alguma coisa no meu corpo, por exemplo, uma dor, que seja uma dor de cabeça, mas em vez de eu pedir ajuda do meu anjo guardião, do meu mentor, eu vou ao médico. Tudo bem. Quem vai orientar o médico a como me tratar? É meu anjo de guarda, o meu mentor. Ele vai estar orientando o médico a me orientar. Já que eu não ouço os conselhos do meu bom anjo, ele orienta o médico me orienta nas minhas necessidades. Olha como é interessante aprender a ouvir os nossos mentores, né? Como eles nos conduzem aqui quando estamos sintonizados com ele, né? E se não estivermos? Será um pouco mais difícil, né? Por isso, novamente Jesus disse, orar, vigiar nossos pensamentos, nossos sentimentos, com quem estamos sintonizados. E esses irmãos espirituais, eles dizem um pouco mais. Por exemplo, se nós temos um bom amigo, eu creio que nós gostaríamos de estar mais tempo conversando com ele, para termos uma boa conversa, nos ajudar, nos orientar, né? E esse nosso bom amigo pode ser o nosso mentor, nosso anjo guardião, que quer o nosso bem, que está ao nosso lado, sempre, procurando nos ajudar. Olha que beleza! Como assim as coisas vão se encaixando, né? Para que nós tenhamos uma vida melhor. Mas nós precisamos estar atentos, para que nós tenhamos toda essa bênção, essa acolhida, essa proteção divina. Então eu vou dizer mais algumas coisinhas que está no livro Pérolas da Infância. Tem uma frase que diz assim: Deus revestiu sua obra com o livre-arbítrio e liberdade. Então a obra de Deus somos nós, né? Fomos criados à imagem e semelhança dele. Então ele nos reveste com a livre-arbítrio e também com a liberdade de agirmos. Mas nós, espíritas principalmente, já sabemos que existe a lei de causa e efeito. Ou seja, eu tenho livre-arbítrio para fazer, a liberdade
Mas como disse o nosso irmão Paulo de Tarso, tudo eu posso fazer, tudo. Mas nem tudo edifica. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo é adequado para a nossa evolução, né? Então Paulo reitera todas essas leis, né? Então qual é um alvo muito bom de nós para nos guiarmos? Através da humildade e caridade, que são raios, são virtudes de luz para a liberdade do ser. Como assim será, né? Então aquele que é humilde, é caridoso, esse tem luz e já está no bom caminho da salvação. Se faz de coração, bem entendido, né? E se ele mesmo não está se enganando, porque muitos fazem a caridade com a mão e deixam a outra saber, né? Mas Jesus mesmo já disse, né? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. E nem todos que dão uma esmola com a mão direita deixam a esquerda saber, ou deixa, né? Então nós precisamos muito bem estar atentos a tudo isso, né? Quando fizermos uma caridade, seja só entre nós e aquele que recebeu, para que a nossa mão esquerda, ou seja, outras pessoas, não venham a saber pela nossa divulgação ou pelo nosso orgulho, dizermos que fiz isso, fiz aquilo, mas que sejamos humildes e caridosos. Então, um outro caminho que temos, e esse um pouco mais largo, é o orgulho e o egoísmo, que é o caminho da infelicidade. Olha só. E que aprisiona o ser. Ou seja, quando estamos agindo no orgulho e no egoísmo, nós estamos por um caminho mais longo, por aquela porta estreita que Jesus falou, né? A porta larga, aliás, né? E que nos traz infelicidade e aprisiona-nos. A quê? Porque aquele que é egoísta quer para si, está aprisionando a si mesmo. Como disse o nosso irmão hoje numa palestra, Raul Teixeira, né? Se nós, não é porque aquele que desencarna bem, vai estar bem, não. Aquele que desencarna apegado a um carro, vai continuar apegado ao carro, ao contrário, vai sofrer mais ainda. Porque imagina você chegar lá e ir procurando seu carro, querendo seu carro, ou andar no carro, dirigir o carro, cadê o carro? Olha o sofrimento que essa pessoa egoísta está lá amarrada, né? E assim também, como ele disse, né? Pode ser um ente familiar, uma casa, dinheiro, né? Variadas coisas, né? O orgulho também, né? De ter, né? De dizer tenho, sou, faço, né? Isso tudo aprisiona o ser. Então nós precisamos tomar muito cuidado com tudo isso, para nos vigiarmos, né? Cada vez mais. Não somos ainda perfeitos, mas já estudamos a doutrina e algumas coisas precisamos fazer um pouquinho melhor, né? Do que aqueles que não estudaram. E uma das boas reflexões para obter a liberdade é quando formos fazer alguma coisa, pensar, né? Eu quero fazer isso? Eu posso? Eu devo fazer isso? E se acharmos que podemos, como faço? Como devo fazer? Que tom de voz? Alegre ou triste? Para que nós façamos aquilo que realmente esteja dentro do melhor, né? E no Livro dos Espíritos, na pergunta 835, nos fala da liberdade de consciência. Olha que beleza, né? Temos liberdade de consciência, que é uma consequência da liberdade de pensar. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem
como todos os pensamentos, né? Pertence só a Ele. Então cabe a Ele dominar, dirigir, educar, para que esteja dentro desta primeira item, né? Virtude de humildade e caridade. E no Livro dos Espíritos, na questão 843, que fala do livre-arbítrio, né? Que o homem tem o livre-arbítrio de seus atos. Olha que beleza, né? Temos o livre-arbítrio. Podemos fazer o que quisermos. Isso é muito bom. Uma vez que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir, sem o livre-arbítrio o homem seria uma máquina. Mas como temos, somos responsáveis, deixamos de ser máquinas e passamos a ser muito responsáveis por tudo isso, por todos os nossos atos. Olha como se a gente voltar para nós, tudo isso, vamos ver que temos uma grande responsabilidade para conosco mesmo, para com nossa comunidade, nossa família, nossa sociedade, nosso local de trabalho, com a nossa casa espírita, com a nossa comunidade espírita. Olha como é intenso. Quando a gente começa a ler, começa a buscar essa fraternidade, né? Que é cuidar um dos outros, né? E essa fraternidade tem que prevalecer. Precisa prevalecer. Precisamos construí-la. Temos cada um de nós ainda nossos hábitos? Temos sim. Mas precisamos nós, né? Tolerarmos um pouco mais, sermos mais diligentes, mas calmos, tranquilos, humildes, né? E caridosos, que é o caminho que vai nos levar a sermos um pouquinho melhores, né? Como disse o mentor ontem, se nós durante o dia melhorarmos 1 milímetro, ele vai chamar os espíritos de luz e dizer que nós melhoramos. E o espírito de luz vai dizer, mas nem percebi nada, mas ele melhorou 1 milímetro. Ele fez muito esforço, verteu muita lágrima, sofreu muito para melhorar esse 1 milímetro. Aí o espírito de luz pergunta a esse simples servidor de Jesus, né? Esse mentor, você o ama? E ele responde, sim, eu o amo mais do que tudo na minha vida. Olha que beleza. Só pelo esforço que fazemos de nos melhorarmos 1 milímetro, bem pouquinho, temos um amigo ao nosso lado que zela por nós, nos ajuda na compreensão, nos estudos, em formular as palestras, os temas e até a falar, pois nunca estamos sozinhos, estamos sempre amparados. Essa é a bênção da doutrina espírita que nos dá a entender que o nosso anjo de guarda não é só o nome, não é só na igreja, não é só quando estamos orando, mas a todo momento de nossas vidas estamos sendo amparados para que nós possamos nos melhorarmos 1 milímetro, que seja 1 milímetro apenas. Muito obrigado a todos, que Jesus abençoe, ampare, que estejamos atentos aos nossos mentores cada vez mais e que tiremos, que seja 1 minuto do dia para acalmar nossa mente e falarmos aquilo que está guardado dentro do nosso ser, que Ele vai nos ajudar a resolver. Acreditemos, eles podem nos ajudar. Que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus e graças a Jesus.
Graças a Deus, obrigado, Antônio Carlos. Gentilmente vem trazer aí suas palavras, muito bem colocadas. E a gente já vai passando para a parte de encerramento. Nosso encerramento agradecendo, pois a gratidão é a melhor das coisas que podemos fazer nesse mundo. Independente das dificuldades que estamos passando, independente dos problemas que estaremos atravessando, temos a certeza que Deus está do nosso lado, através da espiritualidade, do nosso mentor espiritual, conforme foi falado na palestra. Ele jamais nos esquece, ele sempre está conosco, nós é que muitas vezes teimamos em esquecê-lo. Então, nesse momento podemos agradecer por essa oportunidade, agradecer pelo palestrante, pela nossa saúde, agradecer pelos nossos lares, todos que moram nesse lar, sejam pessoas com quem temos dificuldades, mas são as melhores pessoas que foram colocadas aos nossos lados para o nosso aprendizado, para podermos exemplificar a tolerância, a paz, o amor ao próximo, especialmente com quem está mais próximo de nós. Agradecendo o Senhor por tudo que nos dá, por essa doutrina maravilhosa, o Consolador prometido que fora nos prometido há mais de 2000 anos pelo nosso Mestre e que viria para acalmar os corações, para abrandar o sofrimento, para consolar as almas perdidas. Nesses momentos de dificuldade, por isso, nós agradecemos, Senhor, mais uma vez. Obrigado por nós sermos escolhidos para participar desse banquete de luz, de paz e de amor. Nós não iremos esquecer dos nossos irmãos que vagam pelas trincheiras do mal. Ainda não foram esclarecidos a respeito do quão bom é amar ao próximo, quão libertador é amparar ao próximo, pedir, Senhor, pelos nossos irmãos que estão adoentados, seja nos hospitais, nos seus lares, seja nas ruas, que a espiritualidade possa estar junto, levando um remédio, um bálsamo, um alívio, mas não apenas um alívio para os seus corpos, mas um alívio para a sua alma. Pedindo pelos nossos velhinhos, pelos nossos irmãozinhos, pedindo pelos irmãos que estão ao nosso lado, nossos familiares, nossos entes queridos. E mais uma vez agradecendo por essa noite, pelas palavras, agradecendo por tudo, Senhor, que possamos mais essa semana com muita paz, muito amor, muita fé e que Jesus esteja conosco e que principalmente nós estejamos com Jesus, porque Ele está sempre ao nosso lado. E assim, muito agradecidos, vamos
encerrando a palestra da noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.